Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. E hoje nós temos aqui a honra de ter nos estúdios o Dr. Carlyle Negreiros, ele representando aqui a presidenta, a doutora Bárbara Paloma, para falar das atividades da OAB Subseccional de Mossoró 2019, a gestão, e também falar de projetos para 2020. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmica do Direito. Hoje nós trouxemos aqui a entidade, a instituição OAB, na pessoa aqui do Dr. Carlyle Negreiros, ele representando, no caso aí, a presidenta, a doutora Bárbara Paloma. Vamos falar aqui das atividades da OAB, no caso a gestão, né, referente a 2019, e falar também dos projetos para 2020. Vamos falar também de pontos importantes, como os dispositivos da Lei de Abuso de Autoridade, que criminalizou a violação das prerrogativas. Então o assunto está muito interessante. Desde já quero aqui agradecer ao Dr. Carlyle e dar um bem-vindo ao programa Dinâmica do Direito. Muito obrigado, doutor Nazeu. É um prazer fazer parte do seu programa Dinâmica no Direito, principalmente representando a Ordem dos Advogados do Brasil e para tratar dos assuntos inerentes a toda a advocacia, não só a advocacia, quanto a população no geral, né? Muito bem, doutor Carlyle, a gente foca aqui, ele é advogado atuante aqui na nossa cidade, e também ele é conselheiro titular, atuando aqui juntamente com o Tribunal de Ética e Disciplina, emitindo pareceres, no caso específico aqui na nossa cidade. Doutor Carlyle está sendo aqui, no caso, representando, na verdade, a doutora Bárbara Paloma, como a gente focou no início, está a par de todas as atividades de 2019 e os projetos de 2020. Doutor Carlyle, ainda tem pessoas, perguntas-se, no caso, teve até uma pergunta do presidente Bolsonaro, diante das câmaras, acho que em julho de 2019, perguntando para que serve a OAB. A OAB é uma instituição seríssima, com atuação em diversas comissões. A gente tem, no caso, atuando no meio social, no meio jurídico, nos tribunais. Então, no caso específico, nós temos uma atuação e devemos defender a bandeira da ordem. Doutor Carlyle, no caso de 2019, foi positivo para a advocacia? 2019 foi um ano muito positivo para a advocacia, principalmente da nossa subseccional e dos advogados do interior, né? Nós cumprimos tudo que as promessas de campanha, pelo menos nós já cumprimos mais da metade das promessas de campanha. Isso é um fato muito positivo. Nós nos propunhamos a trazer os advogados para dentro da OAB, para conhecer mais a OAB, para conhecer mais seus direitos e também os deveres, né? Nós enfocamos muito nas comissões, né? Os presidentes de comissões foram escolhidos. É uma prerrogativa da presidente escolher os presidentes, mas a presidente deixou aberto na nossa primeira reunião para nós indicarmos nomes, né, para compor a presidência das comissões. Foram levantados alguns nomes, foram escolhidos democraticamente, né? E então nós focamos muito na população, né? Dar o apoio à população é um dos principais pontos de importância que a OAB tem. Focamos na Semana do Direito do Consumidor, nós passamos uma semana focando nos direitos que os consumidores tinham. Fizemos um evento no cinema do shopping, né? Foi um evento que teve a presença de alunos, de comerciários, de advogados. Foi um sucesso, posso dizer que foi um sucesso. O cinema estava lotado, né?
Então, sempre os presidentes se reúnem para tratar dos problemas da população, né? De cada área. As comissões são várias, que se tratam de direito e defesa do consumidor, tratam de criança e do adolescente, do idoso, da saúde e bem-estar do próprio advogado, são várias, do trabalho, são várias comissões e que eles têm reuniões mensais para tratar dos problemas da população, do problema da advocacia e trazer um meio de informar, né, de passar orientações, né, tanto para a população quanto para os advogados. Nós tivemos também outro evento de grande importância, foi da questão da Previdência, né? Nós focamos muito nisso, fizemos muitas palestras na própria ordem para poder esclarecer aos advogados como se trataria a nova lei, como para toda a população, para os estudantes. A diretoria ela focou muito nisso, em dar à comissão poderes para trabalhar em pontos que pudessem trazer toda a atualidade, né, e mostrar para a população e para os advogados. Doutor Carlyle, eu quero parabenizar desde já os muitos eventos que vocês promoveram, especificamente em diversos campos. O senhor fala aí reforma da Previdência, mas teve um que me chamou muito a atenção, que foi no caso aqui em maio de 2019, que tem por título a questão da tributação dos estados sob uma nova perspectiva. Como é que foi esse evento? Era direcionado ao público leigo, a estudantes, a advogados? Como é que foi o evento de maio de 2019? Bem, esse evento, a matéria de tributário é uma matéria muito complexa e complicada, né? E nós queríamos trazer mais tanto para a população, mas mais para o advogado, para que ele pudesse se aproximar mais da matéria de tributário, né? Aqui no Estado, até eu posso dizer que são poucos os advogados tributaristas que realmente atuam especificamente nessa área. É uma área também um pouco que a advocacia tem um pouco de preconceito, né, com a área de tributário. Então nós aproveitamos essa matéria de extrema importância que aconteceu para poder trazer para os advogados, estudantes de direito, né, mas como é a atuação de um advogado tributarista, principalmente nesse caso, né? Outro evento importantíssimo, em junho de 2019, foi saúde, meio ambiente e saúde pública, desafios da cidade. Eu acredito que teve, no caso até o doutor Marcos Túlio, foi um dos palestrantes. Acredito que foi muito proveitoso, doutor Carlyle. Foi sim, com certeza. Nós estamos focando nessa questão do meio ambiente, na saúde, tanto da população, mas também nós buscamos muito a saúde do advogado. Nós sabemos que nós trabalhamos, né, sempre com muita pressão, com prazos, com essa situação, então nós aproveitamos para buscar a saúde como um todo, mas também em alguns pontos nós fizemos outros projetos voltados apenas para os advogados, né, para a saúde dos advogados. Nós fizemos também palestras com relação a isso. Nesse caso aí, nós tivemos essa palestra do Dr. Marcos Túlio, que foi muito proveitosa, e também nós participamos da Avenida Rio Branco, né, do Viva Rio Branco que tinha, né? Nós participamos, fizemos lá, tinha um ponto em que nós oferecíamos alguns serviços e também conscientizávamos sobre o meio ambiente, né? Muito bem, nós temos um pouquinho de tempo ainda nesse bloco, doutor. Sobre os impactos da reforma, foi um tema em novembro de 2019. Só dando eu sou um pouco suspeito de falar, porque nós trouxemos essa comissão e a gente percebe que ela é muito atuante. É uma das comissões mais atuantes Reforma trabalhista. Da OAB. E
o evento foi o evento, eu posso acreditar aqui e falar por mim, que foi o evento, eu acho que de maior sucesso que nós tivemos no ano, né? Foi um evento que movimentou muito a cidade, não só a OAB, como a cidade, as faculdades, as universidades, os advogados em geral. Foi um evento que trouxe advogados, palestrantes, que tinham vasto conhecimento, né, que conseguiu transmitir para todos os advogados, e não só para os advogados, como a população que estava lá, estudantes, conseguiram transmitir realmente os impactos da reforma trabalhista, né, que por sinal, né, o impacto para os advogados atuantes da área trabalhista estão se concretizando porque passou naquela palestra, né? Cada vez mais a gente vai até a Justiça do Trabalho e vê como é que está a situação de como era antes, e quando chega lá está aquela... Muito bem, a queda da demanda assustadora. Da demanda assustadora. Dr. Carlyle Negreiros, ele está representando aqui, no caso específico, a doutora Bárbara Paloma, presidente da OAB, falando sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, subseccional de Mossoró, no ano 2019. Não sai daí, vamos falar, logo após o Dr. Carlyle, aprofundar um pouquinho sobre algumas mudanças na legislação. No caso, a Lei de Abuso de Autoridade teve alguns dispositivos a favor da advocacia, criminalizando a violação das prerrogativas. Voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmica do Direito. Nós estamos aqui com o representante da OAB, subseccional de Mossoró, Dr. Carlyle Negreiros. Ele está aqui, de início, no primeiro bloco, a gente falou dos eventos 2019, mas, Dr. Carlyle, antes de falar da questão da criminalização, da violação às prerrogativas, dispositivos importantes para a advocacia, eu queria que o senhor me ajudasse aqui a entender e mostrar ao pessoal de casa que prerrogativa não é privilégio. Prerrogativa é um ato de proteção à cidadania. Fala um pouquinho do que a OAB tem feito em relação à defesa das prerrogativas do advogado e a gente já volta para a legislação específica. Nós, desde o início, sempre enfatizamos bastante a prerrogativa dos advogados. Os advogados, eles estavam se sentindo um pouco abandonados pela OAB, né? Inclusive pela OAB seccional, né? Então, nós vimos essas reclamações, ouvimos, né? E estamos nos empenhando a sempre estar protegendo a prerrogativa dos advogados. O primeiro ponto que nós buscamos foi trazer também a justiça para próximo da OAB. Nós procuramos os diretores dos fóruns, conversamos diretamente da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Comum, sempre procurando para tentar proteger a prerrogativa, para que nós fizemos um plano, um projeto de tentar não chegar a ter que o advogado passe por uma violação de prerrogativa, né? Então, por isso, nós chegamos a discutir com os diretores dos fóruns, com os juízes, a melhor maneira de como os servidores poderiam tratar os advogados, né? Os promotores, como se portar, como conseguir o livre acesso dos advogados aos fóruns, que sempre houve muito embate nisso, sempre os diretores colocam catracas, exigem utilização de crachás, né? E então a gente sempre buscou, sempre tivemos muitas conversas, a diretoria, a presidente sempre buscou isso, sempre a conversa com os diretores dos fóruns, com servidores, e também fizemos palestras
A comissão também do advogado iniciante fez vários workshops, né, para o advogado também consiga compreender a violação da prerrogativa dele. Qual a violação que ele está sofrendo num ato de um servidor, né, que ele tenha ciência e saiba como procurar a OAB para protegê-lo dessas prerrogativas, né? O advogado respeitado é um cidadão que vai ser muito bem representado. Realmente, doutor Carlyle, a questão das prerrogativas é algo muito importante. Nós somos o último elo dessa corrente, estamos ali junto do cidadão, nós estamos na ponta da lança, nós estamos diretamente tratando e representando, no caso, o cidadão de bem que merece ter uma resposta do juiz, uma resposta do judiciário. Nesse sentido, doutor Carlyle, qual foi teve algumas reclamações mais comuns aqui nos fóruns dos advogados, dos colegas? Eu sei que teve não é citando um caso específico, mas teve um probleminha com vestimentas das colegas. Eu soube de um fato mais ou menos parecido com isso. Exatamente. O fato principal do que ocorre a prerrogativa é também da parte das pessoas, dos servidores ou dos contratados como um todo do fórum, né? Esse fato aconteceu no fórum aqui, e não foi o primeiro, né? Mas o principal foi o que deu mais repercussão aqui na cidade, foi sobre a vestimenta de uma colega advogada que estava se vestindo com um vestido, né? E o segurança lá, que assim, realmente o segurança, ele é um segurança contratado, ele não é um servidor, né? Ele não sabe como lidar com aquilo, né? E nós prontamente nos conversamos diretamente, a presidente foi conversar diretamente com o diretor do fórum sobre o fato que aconteceu, né? Pelo contato que sempre teve durante essa gestão, então ela sempre teve muita abertura com o diretor, não só do fórum, como dos demais, né? E ele realmente viu que foi uma falha, né? E nós também providenciamos, assim, juntamente com a comissão, salvo engano, a comissão da mulher, a advogada também, nós publicamos uma nota sobre o fato, uma nota de repudiando o que ocorreu com a colega, né? Então, nós sempre que chega à OAB qualquer violação da prerrogativa do advogado, nós estamos prontamente para atuar junto do advogado. O problema maior, na maioria das vezes, é que o advogado, ele não chega até a OAB. O advogado, ele reclama com um colega, reclama em um grupo, mas ele não chega até a OAB. Se ele chegar até a OAB, nós estamos prontos hoje para combater qualquer tipo de violação da prerrogativa. Muito bem, doutor Carlyle. Agora, nesse instante, nos fale do avanço, da importância da questão de ter dispositivos legais que criminalizam a violação das prerrogativas. Agora está consignado em lei, tem uma pena para isso. Exatamente. A lei foi sancionada agora, né, dia 3 de janeiro. É a Lei 13.869/2019. E lá consta no artigo 43, né, que se torna abuso de autoridade as violações das prerrogativas dos advogados, né? Isso vem já desde 2004. Iniciou-se com o presidente da OAB de São Paulo, que é Flávio Dusso, né? Ele que, na reunião dos presidentes, ele bateu firmemente nisso aí, com relação à violação das prerrogativas dos advogados. Foi aprovado unanimemente o projeto dele, né? E daí surgiram-se vários projetos de lei nas câmaras de deputados por vários deputados, né? E, finalmente, agora, ela foi sancionada, essa lei. O projeto de lei, essa parte foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Ela foi vetada e aí os deputados, eles recuperaram esse artigo que fala sobre o abuso de autoridade
A violação, na violação das prerrogativas, né? O que eu vejo nesse ponto com relação a essa lei é que ela é um primeiro passo, né? Eu acredito que ela só vai ganhar força mesmo quando realmente começarem os que infringirem, eles comecem a realmente gerar um processo e eles sejam condenados, né? Isso é um liame muito distante ainda, eu vejo, né? Inicialmente, até porque, como surgiu agora, muitos ainda estão, tanto serventuários, juízes, advogados, eles ainda estão não se sabe ao certo como ela vai ser aplicada, né? E esse é o fator principal. A gente precisa ver se essa lei realmente ela vai ser aplicada, porque ela vai, como ela trata das nossas prerrogativas, quem mais violam as prerrogativas são os servidores, juízes, promotores, não é isso? Então, é aí que a gente vai ver se a lei vai funcionar para todos realmente ou não. É um grande passo, é inegável, mas vamos ver, agora é lutar para que ela tenha realmente eficácia. No caso específico, doutor, assim, o pessoal de casa está nos assistindo, tem colegas advogados, ele percebe algum abuso, isso no fórum, isso aí no dia a dia forense, ele pode filmar, ele chama a comissão das prerrogativas. Qual é a saída mais correta para o advogado em defendendo as suas prerrogativas? A melhor saída no momento que ocorra é que ele pode se utilizar, que até já vinha utilizando, tem vários fatos, não só aqui na nossa região, de advogados que utilizam o celular para gravar, para filmar, todas as questões das prerrogativas que estão sendo violadas naquele momento, né? Mas o mais importante é que ele vá até a OAB ou comunique até a OAB. Nós temos os canais de comunicar a prerrogativa em si, né? Para comunicar a violação da prerrogativa, e aí a OAB irá ampará-lo para que faça todo o procedimento já com base na nova lei. Muito bem. Estamos aqui conversando com o Dr. Carlyle Negreiros, ele representando aqui a OAB Subseccional de Mossoró, na pessoa da presidente, doutora Bárbara. Doutor Carlyle, próximo bloco, já com o link que o senhor iniciou, do presidente Bolsonaro ter vetado alguns pontos a favor da advocacia. Com base nesse link, a gente vai discutir, comentar aqui o atrito entre o presidente da Ordem, da OAB, Felipe Santa Cruz, e o presidente Bolsonaro. Há alguns posicionamentos, inclusive o presidente Bolsonaro, em algumas declarações, se posicionou até contra o exame da Ordem, o exame da OAB. Tudo isso no próximo bloco. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmica Direito. Essa semana trouxe o representante da OAB, Dr. Carlyle Negreiros, como a gente falou aqui, representando a OAB Subseccional de Mossoró. Ele é conselheiro titular também e está nos ajudando a entender aqui os avanços, as conquistas na advocacia em 2019. Na área local teve os eventos, mas em nível nacional, doutor Carlyle, a gente percebeu a nível institucional um conflito do presidente aqui da OAB, doutor Felipe Santa Cruz, e o presidente Bolsonaro. Isso está reverberando. Como é que o senhor e os colegas estão vendo esse tipo de embate? Só para o pessoal de casa ter uma ideia, o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, o pai dele é um desaparecido político. Isso. E Bolsonaro, diante das câmeras, teria dito, olha, se ele quiser saber como é que o pai dele morreu ou desapareceu,
pode ligar para mim, pode entrar em contato comigo. Como o senhor vê esse tipo de embate? Na verdade, esse embate, ele vem realmente dessa questão que surgiu com o pai do Felipe Santa Cruz, né? Que ele deu por desaparecido, que na época da ditadura militar, né? Isso. E aí, o ponto mais importante, o aspecto mais importante aí é que o nosso presidente, o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, ele se posiciona politicamente, né, pela ideologia dele e do partido dele, e isso foi que iniciou-se realmente um conflito, né? Felipe Santa Cruz, ele foi candidato em 2004 pelo PT, né, a vereador do Rio de Janeiro, né? No mesmo momento em que o presidente Jair Bolsonaro era deputado do Rio de Janeiro. E o momento que começou, que eu acredito que realmente começou a publicizar os conflitos entre Jair Messias Bolsonaro e Felipe Santa Cruz, foi no momento em que Bolsonaro, no impeachment de Dilma Rousseff, né, no momento do voto dele, ele invocou o Ustra, né? E aí o Felipe Santa Cruz, enquanto presidente da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, ajuizou uma ação contra o então deputado Jair Messias Bolsonaro, né? Requerendo a cassação do cargo dele por questão dele invocar a ditadura, enfim. E aí foi que iniciou-se um embate entre os dois, né? Na verdade, o que o presidente Santa Cruz ele sempre busca é sempre valorizar a advocacia, isso não temos dúvida. Ele sempre procura valorizar o advogado, fazer com que valorizem a OAB, porém, nessa questão desse embate com o presidente, em alguns momentos eles levaram para o lado pessoal, tanto o presidente da República quanto o presidente da OAB. Não é isso? Porque existiu o conflito, né? Que até como eu tinha falado com você nos bastidores, conflito é muito diferente de confronto, né? O conflito nós buscamos convencer, o confronto se busca vencer, né? Então, os dois buscaram transformar o conflito em confronto, né? Em alguns momentos eles esquecem que representam cada um povo e levaram para o lado pessoal, e isso acabou ocasionando, de alguma forma, algumas coisas que foram prejudicadas, né, pelos advogados, né? O que acontece é que o nosso presidente, ele levou como geral, como um todo, né? Ele não pensou em que ao invés estaria prejudicando o Felipe Santa Cruz, estaria prejudicando toda a classe de advogados, né? Na verdade, doutor, assim, a gente percebe uma advocacia hoje dividida. Existe, por conta desse tipo de conflito, tem muitos colegas, assim, que já não reconhecem mais o então presidente Felipe Santa Cruz com tanta legitimidade assim. Isso enfraquece a advocacia? Enfraquece, até certo ponto enfraquece, porque o representante de todos os advogados, ele tem sempre que buscar as soluções de forma mais adequada. Ele, na verdade, ele teria como fazer uma leitura melhor do presidente da República atual para não entrar em confronto como entrou, né? Eu acho que até uma das maiores virtudes que nós temos como advogados é fazer aquela leitura lá, né? E fazer com que nós consigamos,
né, trazer o que nós procuramos. Isso é realmente o que seria, que ficaria somente no conflito. O conflito ele poderia ter gerado isso, mas o conflito a gente está sempre buscando melhorias no conflito, né? Já o confronto a gente só faz perder. No confronto a gente só perde, a gente não ganha. Então, a partir do momento que ele começou a confrontar o Jair Messias Bolsonaro levou para o pessoal e aí começou a fazer o quê? Querer liberar, querer que não hajam mais os exames da ordem, né? Começou a vetar a questão das prerrogativas, da violação das prerrogativas, né? E assim por diante, porque eles começaram a levar para o lado pessoal, chegou até... tanto Jair Messias Bolsonaro falou dessa questão do pai dele, quanto o nosso presidente Felipe Santa Cruz, ele teve algumas declarações um pouco... fortes, enfáticas demais. Enfáticas demais. Chega a alguns pontos que bateu de frente diretamente com os próprios colegas, né, da advocacia. Ele também colocou vários pontos que enfraquece a população em ver a Ordem dos Advogados do Brasil, no momento em que ele disse que a pessoa que acompanha o presidente atual, ele tem uma má índole, entendeu? Então isso afeta a todos, como um todo, né? Ele teve essa infelicidade. Mas o que eu acredito é que nós não devemos, enquanto advogados, nós sempre devemos defender o direito. Porque como eu sou advogado eleitorista e trabalho diretamente na administração pública sempre, então assim, eu vejo como eu não devo tomar partido. Ótimo, excelente. Né? Nós não devemos tomar partido. E o presidente tem a infelicidade de tomar partido que não vem de hoje. Não vem de hoje. É o posicionamento político dele, é o posicionamento que ele pensa. Mas eu acho que nós, enquanto advogados, nós não devemos tomar partido nem por A nem por B, porque no momento nós estamos aqui defendendo os direitos daquela pessoa. Como futuramente nós podemos estar do outro lado, entendeu? Eu sempre atuei dessa forma porque eu sempre atuei com prefeitos, partidos, que eu posso estar defendendo o direito de um aqui, em outro momento eu posso estar defendendo o direito do outro, né? Então, acredito que o que foi mais prejudicial foi as manifestações eleitoreiras, né? No momento em que, enquanto ele não era nem presidente ainda da OAB, né, nacional. Então, isso prejudicou, trouxe para o lado pessoal deles, trouxe o confronto, e como eu disse, o confronto a gente sempre perde, nunca ganha, né? Muito bem, doutor Carlyle, sendo de maneira mais assim, política possível, eu sei que a pergunta não foi assim das mais fáceis, doutor Carlyle, mas o senhor esboçou o seu posicionamento, mas eu acredito que o senhor representa aqui muita gente que está nos assistindo, que nós queremos uma OAB que defenda a sociedade como um todo. A sociedade brasileira hoje tanto vê também, tem muitos, no caso especificamente, temos uma ala liberal, uma ala progressista, mas nós também temos uma ala conservadora, que olha pelos costumes. Então, e a OAB não pode se posicionar nem para um lado de A, nem para um lado de B. Nós devemos trabalhar para que a sociedade brasileira como um todo tenha condições de ter suas garantias, suas liberdades representadas, mas o senhor foi muito correto, muito idôneo nas suas respostas. Próximo bloco, doutor Carlyle, vai ser mais fácil, vai ser mais tranquilo, né? Vamos falar algumas atividades que aconteceram em 2020 já, em janeiro e comecinho de fevereiro, e falar dos projetos da OAB para esse ano. Não sai daí, voltamos já.
Estamos de volta ao programa Dinâmica e o Direito, quarto e último bloco da nossa conversa aqui com o Dr. Carlyle Negreiros, ele representando a OAB subseccional de Mossoró, na pessoa da doutora Bárbara Paloma. Dr. Carlyle, agora está mais tranquilo, um bloco mais rápido, mais prático aqui, falando de algumas atividades. Já aconteceram, nós estamos no começo de fevereiro, mas o OAB não parou, doutor Carlyle. Quais foram as movimentações agora de janeiro e começo de fevereiro? Primeiramente, em dezembro nós já fizemos uma reunião, né, conselho, diretoria, já para bater alguns pontos. Nós fizemos um resumo do que cumprimos, né, durante o ano 2019, e aí já passamos a projetar 2020, né? A presidente quer continuar ainda reforçando muito a questão dos programas que as comissões elas fazem, né? Elas elaboram. Nós temos um que é da criança e do adolescente, que nós queremos levar esse projeto para mais escolas. Nós já tivemos ano passado de algumas escolas, mas nós queremos ampliar mais ainda essa questão de levar a OAB para as escolas, né? Que aí nós tratamos de inúmeras questões, até o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele protege as crianças e nós queremos levar isso mais, aprofundarmos isso mais para professores e para os próprios alunos, para eles terem pelo menos, né, uma melhor noção dos seus direitos, né, enquanto criança e enquanto adolescente. Nós também iremos continuar com a questão dos programas, dos períodos das datas, né, que seriam defesa do consumidor, trabalhista, né, da nossa Semana do Advogado, né, que é muito importante. E em campanha eleitoral, né, nós pretendemos trazer mais programas para conscientização da população sobre o seu direito de sufrágio, né, o seu direito de voto, tentar conscientização quanto à questão da compra de votos, né. Isso aí a gente pretende fazer um programa, uma questão bem legal, quando estiver mais próximo da campanha eleitoral, não é isso? Doutor Carlyle, em janeiro, dia 30 de janeiro, teve uma audiência pública em referência à questão do porte de arma para advogado, com foco na isonomia. Bem rapidinho, teve algum fruto esse diálogo, esse debate? O debate ele gerou frutos, porque depois que houve, ele ganhou muita proporção nas redes sociais, né? Nas nossas redes sociais, dos advogados, o questionamento da isonomia, porque já que juízes e promotores têm o direito ao porte, né? Por que não dar o direito ao advogado, né? Já que ele também é um operador da justiça. É uma questão bem polêmica, né? O porte de arma sempre foi uma questão muito polêmica, tanto para a questão no geral, né? Que nós também estamos passando por isso. O presidente, né, propôs ser porte de arma liberado para toda a população, né, diante de alguns critérios, né. Eu acredito que o porte de arma, ele tenha que... do momento em que nós estamos, que os criminosos ele têm mais acesso às armas do que qualquer pessoa comum, eu acredito que algo está errado, né? Algo está errado. Então, assim, que o porte de arma ele deve ser liberado para o advogado. Existem muitos advogados que trabalham, principalmente os advogados da área criminal, né? Eles trabalham muito sob pressão e com uma carga de responsabilidade muito alta, né? Então, assim, que se for para liberar, que os critérios, não só para o advogado, como para os outros, eu acredito que os critérios do porte ele tem que ser mais bem elaborados, né?
bem não tão simples, né, e não tão objetivos. Muito bem. Ainda esse mês de fevereiro, ocorreu essa semana, na verdade, primeira semana, uma discussão na OAB, novos limites da publicidade na advocacia. Já aproveitando que o senhor é conselheiro da ordem aqui em Mossoró, doutor, muita coisa tem que ser esclarecida, muitos pontos ainda com as redes sociais, sobretudo, tem que ser melhor trabalhado. Eu já vi colegas advogados colocando o telefone dele no seu Facebook, dizendo, olha, se precisar de um advogado, está aqui meu contato. Isso, doutor, foi debatido nesse encontro? Com certeza, e o que nós debatemos mais é porque, como o Estatuto e o Código ele está um pouco atrasado com as evoluções das redes sociais, né, e do acesso que nós temos, né, então nós estamos voltando para isso, até porque muitos profissionais, eles violam o Estatuto por não estar realmente ciente do que pode fazer, do que não pode fazer, do que pode ser feito, né? O que mais acontece, o comum que acontece para nós lá, enquanto conselheiros, né, é chegar em processos de panfletagem, né, panfletos com nome do escritório, mapas de onde chegar, tudo. Então, a gente está tentando passar e nós vamos enfatizar muito esse ano essa questão da publicidade. Até porque já há algumas divergências em votos do Conselho Federal com relação ao qual é o limite, né, da publicidade no Instagram, nas redes sociais, Facebook. Há alguns excessos, né, que nós devemos coibir, né? E devemos também publicizar mais para os advogados, devemos orientar mais para os advogados, né? Porque nosso maior objetivo não é chegar lá e julgar um advogado por ele ter cometido, mas sim fazer com que ele compreenda até que limite ele pode chegar para que ele não seja representado junto à ordem, né? Então, por isso que nós vamos vamos tentar trazer mais essa situação, essa questão das redes sociais, que realmente está se excedendo muito. Vejo colegas advogados recebendo cartões virtuais, né, por WhatsApp. Tem muitos advogados que estão se travestindo em empresas, colocando nome de empresas para resolver questões de INSS, para resolver questões de outros órgãos, né? E coloca como se fosse uma empresa de soluções, mas nós sabemos que por trás tem que ter a figura do advogado, né? Então, nós estamos também muito batendo, né, nisso aí. O que chega para a OAB nesse sentido de publicidade irregular, de propaganda, nós estamos... a OAB, às vezes, ela age de ofício, ela pode agir de ofício para apresentar uma representação contra aquilo, ou então a pessoa que nos comunica por WhatsApp, ou por rede social, ou por telefone, nós pedimos para que ela venha até a OAB, para que faça a representação e que para nós possamos apurar. Infelizmente, nós, conselheiros, o conselho, ele é secreto, né? Nós não temos como publicizar realmente o que nós estamos fazendo julgando os nossos colegas, né? Na realidade. Então, é por isso que, às vezes, muitos acham que a OAB não está fazendo nada, mas ela está fazendo, ela está agindo, ela está atuando pelo conselho, as comissões que tem para apurar esses casos. Nós temos uma comissão que ela é feita para apurar esses casos de advogados de publicidade, né? Então, nós vamos tentar trazer essas questões para que o advogado ele se adeque mais ao que realmente o limite do que ele pode publicizar nas redes sociais,
e do que realmente ultrapassa, né, os limites e que a gente tem como a propaganda para angariar clientes, né? Doutor Carlalho, só para deixar bem claro, pode colocar o telefone ou não pode? Acho que tem alguma jovem advogado na dúvida ali do outro lado nos assistindo. Hoje o posicionamento da OAB, qual é? A verdade, o posicionamento da OAB do Conselho Federal é que algumas publicações elas são permitidas, não em excesso. Por exemplo, o advogado que todo dia vai para as suas redes sociais falar de situações do cotidiano, de como podem ser feitas, houve já um julgamento da OAB no sentido de que não era permitido, porque era em excesso. Todo dia ele estava lá colocando, ele dizia qual era o problema, qual era a solução, e embaixo, né, descrevia as questões, telefone, essas coisas. Realmente elas não são permitidas. Outra questão também são as questões dos cartões virtuais. Alguns advogados eles estão pegando sua lista de transmissão e passando aqueles cartões virtuais, com o nome e tudo. Isso também não é permitido. Muito bom saber, doutor, muito bom. Acredito que essas questões dariam um programa inteiro somente sobre esse tipo de questão de publicidade. Mas, doutor Carlalho, em nome da TVAD, em nome do pessoal de casa, o meu muito obrigado por senhor ter vindo aqui, representando aqui os presidentes, a doutora Bárbara, doutor Glauber, e de maneira brilhante se sobressaiu nesses assuntos, alguns pontos bem delicados, mas no geral, eu representando aqui, faço minha voz ao pessoal de casa, o meu muito obrigado. Eu que agradeço a abertura, né, para você trazer para a advocacia, para a população, o que a OAB está fazendo, a nossa subseccional, né? E deixo aí aberto para qualquer outras situações que venham ocorrer, que a gente possa esclarecer para a população e para os advogados, que sempre possam contar com a OAB, que, na medida do possível, nós estamos fazendo tudo para tentar valorizar mais a nossa advocacia. Muito bem, como o senhor mesmo falou, a advocacia valorizada, respeitada, consequentemente é um cidadão de bem representado. Dr. Carlalho Negreiros, advogado, conselheiro titular da OAB subseccional de Mossoró, passou aqui informações da OAB referente a 2019 e alguns projetos para 2020. Esse foi o programa Dinâmico Direito dessa semana. Quero reiterar os agradecimentos ao Dr. Carlalho, saudando o senhor, eu vou estar saudando os demais colegas que o senhor representa, e bem como convidar o pessoal de casa a permanecer com a programação da TVAD, os eventos e os cursos, e até próxima semana, mais um momento com Dinâmica do Direito. Deus abençoe a todos.